Bom dia a todos, a paz, que Deus te abençoe nesse dia, mais uma manhã abençoada para as nossas vidas. Quero deixar aqui para a nossa meditação hoje mais uma palavra do Senhor, que está lá em Amós, continuação de Amós, capítulo 7, versículo 1 em diante, que diz assim: a visão do gafanhoto e a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. O Senhor Deus me mostrou o seguinte, Amós falando: eis que ele se formava numa nuvem de gafanhotos no momento em que começava a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita, reservada ao rei. Quando tinha acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por favor, como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? O Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaac serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com espada contra a casa de Jeroboão. Até aqui somente. E essa palavra que ela veio trazer para nós são alguns pontos. Aqui Deus começa mostrando, Amós, sobre a nuvem de gafanhoto que se formava e destruía a entre-safra. Essa entre-safra aqui fala que era a colheita reservada ao rei. Então a gente sabe que naquela época dependia muito do trigo, da colheita em si, para poder manter todo ali a região. Então assim, a entre-safra ela era uma prosperidade, Então ali Deus mostra a Amós que iria destruir, o povo de Israel. Essa nuvem de gafanhoto era uma representação que Deus iria destruir o povo de Israel, porque o povo de Israel não estava andando segundo a palavra de Deus, tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Deus ali já queria acabar mesmo com o povo. Era uma visão que Deus estava dando a Amós. Depois, Amós o que? Amós ele ora a Deus, ele pede perdão pelo povo e pede para Deus não fazer, falando que Israel era pequeno e como que Israel ia sobreviver se viesse uma tão grande desgraça dessa, vamos dizer assim. A Bíblia vai falar lá no versículo 3 que Deus mudou de ideia. Depois Deus mostra de novo, dá outra visão a Amós, e Deus mostra que Deus chamou o fogo para exercer justiça. Então a gente sabe que o fogo, por onde ele passa, ele devora tudo, não deixa nada. Então Deus ali, ele queria acabar com o povo, queria acabar com aquela nação ali, porque por causa do pecado. Deus estava querendo destruir, trazer uma consequência que o povo mesmo tinha escolhido e estava colhendo essas consequências. E mais uma vez, Amós, ele ora a Deus, ele fala para Deus, pedindo perdão de novo, se arrependendo, se colocou ali no lugar do povo, e a Bíblia fala que Deus mudou de ideia de novo. E depois Deus mostra o prumo a Amós e fala que ia passar o prumo. Esse prumo que é um conserto. Então aqui Amós já não pede mais, não ora mais a Deus, e
e como se ele permitisse, vamos dizer assim, que Deus passasse o prumo. O que isso traz para a gente? O povo estava sofrendo consequências do pecado. Isso acontece muito com a gente, acontece muito com os seres humanos. A gente sofre muita consequência de tudo aquilo que a gente comete. Então Deus ele não é injusto. Deus ele não é injusto com ninguém. Deus ele é justo. Deus é amor. Só que não podemos esquecer que Deus também ele é justiça. Ele é fogo consumidor. Então Deus ele vai nos dando corda. Deus vai deixando a gente, vamos dizer assim, viver o nosso livre-arbítrio. Só que chega um momento que vai vir as consequências. Deus ele perdoa todo tipo de pecado, de menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente sabe disso. Só que chega uma hora que tem as consequências do pecado. Aqui estava acontecendo isso com o povo de Israel. O povo de Israel no capítulo 8, que talvez amanhã eu vou falar sobre isso. O povo estava, os grandes, os poderosos, tirava proveito dos pequenos. Então o povo de Israel estava sofrendo e Deus não se agradou disso. Porque Deus ele ama todos e Deus ele é um Deus de justiça. E aqui trazendo para a nossa meditação, o ponto que eu quero chegar, é sobre 2 vezes que Amós orou e a Bíblia vai dizer que Deus mudou de ideia. Então Deus ele se arrepende? Tá? Se Deus ele pensou algo e depois ele pensou assim, não, pensei algo de errado. Não, Deus não quer dizer que Deus ele se arrepende. Aqui que chama a atenção é que Deus ele viu em Amós uma pessoa que se posicionou em favor do povo. Também nos traz à memória a passagem de Moisés, que Moisés ele fala para Deus, Deus se arrepende, que Deus queria destruir o povo por causa da idolatria, porque o povo tinha se afastado do Senhor. E Moisés fala para Deus, Deus se arrepende. O que os egípcios vão pensar? O Senhor tirou o povo da escravidão do Egito, trouxe para o deserto para todos morrer? E a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Não é que Deus se arrependeu, é porque Deus ele procura uma pessoa para se posicionar. Por causa de Moisés, Deus ele salvou milhões de pessoas, tirou milhões de pessoas da escravidão e levou o sentido da terra de Canaã. E aqui Amós também é da mesma forma. Amós se posicionou. O povo estava se corrompido, o povo estava ali, abandonou Deus, e Amós ele se levantou. Então Deus ele quer isso. Deus ele quer uma pessoa que se posicione. Ele quer uma pessoa talvez que pague o preço. Talvez essa pessoa somos nós. Talvez é você que está ouvindo esse vídeo. Talvez sou eu. Deus ele quer talvez uma pessoa que se levante em oração para abençoar talvez uma igreja, abençoar uma cidade, abençoar um país. Deus ele quer uma pessoa que se posicione em pregar a palavra. Talvez por causa de uma pessoa muitas almas vão se render aos pés do Senhor. Deus ele quer uma pessoa que se posicione para fazer a obra dele. Então quem sabe hoje é o dia de nós dizermos, eis-me aqui, Senhor. Talvez essa pessoa que Deus está procurando, seja eu, seja você, então que nós possamos dizer, eis-me aqui. A palavra que eu te digo nessa manhã, que Deus está procurando uma pessoa para se posicionar em fazer a obra dele com excelência. Então que Deus te abençoe nesse dia, Deus te abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo.